Olá, como vai você? Estamos iniciando mais um programa Eliana Barbosa. E eu quero agradecer de coração seu carinho e suas mensagens com sugestões e perguntas. E você também pode participar enviando um e-mail para eliana@elianabarbosa.com.br. Nosso programa de hoje traz um tema de extrema importância no preparo dos homens e mulheres do futuro: o diálogo entre pais e filhos. Você vai ouvir também lições importantes para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, além do nosso desafio semanal e uma história muito inspiradora. E aí, preparado para essa jornada de transformação? Vamos começar então com uma inspiração. Pegue aí o seu caderno e anote. Fala-se tanto da necessidade de deixar um planeta melhor para os nossos filhos. E esquece-se da urgência de deixarmos filhos melhores para o nosso planeta. De autor anônimo. E é verdade, os pais ficam às vezes criando até casos nas escolas, né? Ah, o meu filho não fez isso, o meu filho, sabe? E não percebem que às vezes eles querem que o mundo em volta melhore para eles, para os filhos, mas são os próprios filhos que precisam melhorar para que esse mundo também melhore. Então nós temos que começar a olhar primeiro para dentro da gente mesmo. Porque se os pais não estão conseguindo criar bem seus filhos, é porque eles também não estão bem com eles mesmos, né? Então vamos começar a trabalhar internamente para que a gente possa passar isso para todos que estão à nossa volta. E, portanto, sabendo então dessa importância de prepararmos nossos filhos para a vida e para fazerem desse mundo um lugar melhor para se viver, vamos ao nosso Papo Cabeça. Hoje sabemos que o mundo vive uma inversão muito séria de valores. Isso tem dificultado demais o relacionamento entre pais e filhos. De um lado, os pais querendo ensinar os valores imperecíveis do amor, da paz, do respeito, da solidariedade, da honestidade, da compaixão e muitos outros. De outro lado, os filhos aprendendo com a TV ou mesmo fora de casa atitudes que podem comprometer seu futuro. É possível que você viva esse conflito dentro de casa e tenha o desejo de aprender a se comunicar melhor com seus filhos no sentido de influenciá-los para o bem. Por isso, hoje, vou conversar com a psicóloga Luciana Gonçalves, que vai nos ensinar como podemos melhorar o diálogo com os nossos filhos. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada. Fiquei muito feliz quando a doutora Luciana chegou aqui, porque ela é da minha cidade, de Uberaba. Então, assim, mais empatia, né? E foi por acaso, né? Não foi combinado. A nossa produção que descobriu a doutora Luciana, gostou do trabalho dela, de tudo que viu na internet e fez o convite. Muito obrigada por compartilhar com a gente os seus conhecimentos. Vamos falar hoje, então, do diálogo entre pais e filhos. Como esse diálogo pode ser estabelecido de forma que a gente consiga preparar essas crianças para serem esses homens de bem do futuro? O diálogo ele é muito importante, ele favorece o desenvolvimento humano à medida em que os pais e os filhos passam a se conhecer melhor quando dialogam, né? E esse diálogo, ele não é só a conversa. Muitas vezes é um olhar, é um toque, né? É uma comida que a mãe faz para o filho. Maravilha, né? É verdade, porque as pessoas acham que é só o blá, blá, blá. Exatamente. E muita gente... E além do blá, 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 tem a questão do silêncio, isso, né? Porque dialogar né? Tá envolvido o silêncio o tempo inteiro. Né? Porque enquanto eu falo, o outro escuta. E a partir do momento que isso se torna um monólogo, aí deixa de ser produtivo. Que beleza. Porque dialogar também é escutar, não é? Exatamente. E eu vejo por mim mesma que hoje eu já sou mãe de adulta, sou avó de 2 netos, mas eu sei que eu tenho dificuldade, sabe, às vezes, de escutar, de conversar sem julgar, não é? E a gente precisa, na criação dos nossos filhos, lembrar disso, sabe? E muito interessante, então, acho que a gente aprenda. Quer que você nos ensine, doutora Luciana, como que a gente faz para dialogar com os nossos filhos em cada fase da vida? Porque o diálogo que a gente tem com o bebê é diferente do que a gente tem com um adulto. Isso. Você pode nos dar alguns exemplos, nos explicar isso? É muito interessante, né, essa questão de que o diálogo ele não seja um sermão, né? Muitas vezes o diálogo dos pais fica
fica interrogando demais, fica um sermão, e ele passa a ser não só uma comunicação, mas ele fica voltado para o ensino, sabe? Pais querendo ensinar o tempo inteiro, e isso faz com que o diálogo ele não seja assim, prazeroso, né? Lá vem ele de novo, mais ou menos assim. Acaba sendo contraproducente, isso. Né? E nos bebês, desde a época que eles estão na barriga das mães, já tem toda uma comunicação. Bonito é isso, né? Ele chuta, né? A mãe passa a mão, chama todo mundo para colocar a mão em cima da barriga e sentir. O que uma mãe deve ficar falando para o filho? De preferência coisas positivas, né? E sentir, né? E sentir. Mais do que se preocupar com o que dizer, né? É sentir esse momento. Eu acho bonito, eu ensinava isso muito para as minhas filhas. Conversar com o bebê e já ficar falando. Seja bem-vindo ao mundo. Isso. Você está seguro, não tenha medo de nascer. Isso. Porque não é fácil viver, né? Exatamente. E logo depois vem a fase, né, que é o primeiro ano de vida da criança, que são as necessidades delas, né? As necessidades básicas que a criança tem. Que é o quê? Os cuidados com a alimentação, com o banho, né? Todos os cuidados que a criança espera. Ela está esperando uma confiança do adulto, que o adulto confie nela. Né? Ela está chegando no mundo agora. Então, assim, de preferência, tudo que seja positivo, né? E sempre é interessante, porque eu tenho um netinho de 1 ano, e ele percebe tudo. Quando a mãe está um pouquinho mais nervosa, ele também fica nervoso até na hora de comer. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque você não precisa chegar para o seu bebê e falar assim, eu estou nervosa, me deixa quieta. Não, ele percebe no seu jeito de olhar para ele, no seu jeito de se movimentar. Da mesma forma que ele percebe, quando está acontecendo alguma coisa, ele pergunta o que é, e o pai responde uma nada a ver, menosprezando a criança, porque ela tem capacidade, talvez não de entender com profundidade o que está acontecendo, mas ela tem capacidade de entender que algo ali está acontecendo. Então ela vai adquirir a confiança no pai. Meu pai me falou a verdade. Eu não sei muito bem o que é, eu não sei muito bem o que ele está dizendo, mas ele foi sincero. Bonito isso. Verdade, os pais às vezes ficam querendo poupar demais os filhos. E é interessante, até você falou isso, eu me lembrei. Como os pais devem agir, no caso, quando o casamento não vai bem? E os filhos estão ali, eles estão percebendo. Às vezes os pais tentam disfarçar. Falam, não, e a criança, vamos supor, uma criança que já entende mais, de 7 anos. Papai, você vai separar da mamãe? Começam a ficar inseguras. Como eles têm que conversar com essa criança? É a mesma coisa que eu falei, né? É ser sinceros, né? Serem honestos com a criança, porque a criança merece saber a verdade. A medida dela. Então, assim, se ela tem 6 anos, 7 anos, não precisa contar com muitos detalhes, né? Que houve adultério, que houve aquilo, que foi por isso. Não precisa desses detalhes todos, mas de repente explicar, olha, por causa disso, né? Papai e a mamãe. Explicar ali o básico que a criança. Até ir no ritmo da criança. Respeitar o ritmo da criança. Muito importante a gente conversar mesmo com a criança. E como que a gente avalia se o nosso diálogo com o nosso filho, seja que idade for, está sendo um diálogo construtivo, está sendo um diálogo saudável. Porque tem muito diálogo doentio também. Né? Foi o que eu falei, né? Dos diálogos que ficam só interrogando, né? Que ficam só no sermão. Pais que ficam o tempo inteiro ensinando, achando que tem que ensinar e perde o prazer, né? Eu tenho uma historinha que eu uso muito no consultório, né? Com os pais, que é de um ursinho, né? Então tem o papai urso e o ursinho filho, né? E o papai urso está tentando ler o livro de urso, enquanto o ursinho está tentando dormir. E ele fala, papai, tá escuro, me ajuda que tá escuro. O pai para de ler o livro, leva um lampião. O ursinho não dorme. Aí ele vai, fala de novo, tá escuro. Ele vai lá, leva um lampião maior. E isso acontece várias vezes. Até que ele fala, tá escuro. E eles vão lá fora da caverna e o escuro estava lá fora. Né? E o papai urso leva o ursinho, mostra a lua, né? E aí ele adormece. Então, assim, ele estava falando de uma outra coisa, de um outro escuro. Né? O pai estava entendendo. Exatamente. E depois que ele adormeceu, o pai conseguiu voltar e ler o livro que estava lendo. Né? Então, quando os pais... não precisa ficar muitas horas com os filhos dialogando, não precisa, mas o tempo que for, né? Seja ele 1 hora, com qualidade, que os pais estejam ali inteiros. Sem muita crítica. Sem muita crítica. Porque eu percebo assim que quanto mais a gente cobra,
não é? Parece que mais os filhos fazem para chamar a atenção e começa a virar até um jogo dentro de casa, Sim, não é, doutora sim. Luciana? E eles começam a buscar fora também, né? Eles perdem a referência. Meu pai e minha mãe não é mais minha referência. Eu vou buscar fora com a mãe do amiguinho, com o amiguinho. E aí é o perigo, né? Que aí Porque com a quem gente vai não buscar? sabe, Se a referência de casa passa a ser uma referência nula, uma referência que eu não posso contar, eu posso fazer de tudo uma referência. E aí? isso é muito sério. Quando a gente, como que a gente faz quando o filho, ele quer conversar, ele quer falar tudo e os pais, agora não dá tempo. O que isso pode causar no filho? Isso é muito preocupante, assim, né? Porque a criança, quando ela não consegue esse espaço, isso pode causar, além de algumas questões ligadas à dificuldade na escola, né? Dificuldades na expressão, né? Então, ele fica sem espaço de se expressar. Né? Isso E ele vai acontece, buscar isso em outros lugares. como você falou, Um dos né? lugares é na terapia, né? No consultório, a criança busca esse lugar de se expressar, um lugar que ela é vista, porque a criança ela quer ser vista. Não importa se é o dia inteiro ou se é meia hora, mas ela quer se sentir vista. E às vezes acontece também que ela começa a ter comportamentos errados só para querer chamar atenção. Também não é? acontece Os pais. muito, até hoje em dia se fala muito lá, né, do TDAH, dos Isso, as transtornos, né? crianças E muitas hiperativas. vezes as crianças não têm esses transtornos. Na verdade, o que tem é essa relação de casa que é conturbada, né? Essa questão do diálogo, né? Porque muita coisa acaba sendo velada, não se fala, não deixa, o pai está conversando, ele fala, não, filho, o papai está conversando, dá licença, dá licença. E quando é a hora dessa criança falar? Quando vai ser a hora dele Né? realmente... Quando é a hora desse adolescente falar? A gente não está falando dos adolescentes, né? Isso. Mas tem também a questão os pais querem colocar as coisas na cabeça dos adolescentes sem criar um debate. Adolescente quer polêmica, ele quer falar o que pensa, ele quer ouvir o que você pensa, ele quer retrucar, e quer retrucar de novo, réplica, tréplica, e vai. E aí ele vai construindo o que ele pensa. Isso é muito sério. E o que a gente faz quando é ao contrário? O filho é calado demais e os pais querem conversar, saber mais da vida dele, da vida escolar. Tem algum caminho pra gente? Uma coisa muito interessante é que, para a gente dialogar, a gente precisa estar atentos, né? É o que você falou no começo, atentos a nós, como nós estamos e como o outro está. Para quê? Para saber qual o caminho eu vou me comunicar com aquela pessoa. Então, às vezes, uma mãe tem 3, 4 filhos, um pai, cada filho vai se comunicar de um jeito. Isso é super real. Então, assim, não é porque o filho é calado que não se tem como comunicar com ele, né? Às vezes um olhar, às vezes é uma comida gostosa que se faz, né? Às vezes é um presente ou é uma fala que seja curta. Né? Coisas pequenas fazem total diferença. O que a gente precisa saber é como funciona com cada um, porque o diálogo ele é diferente. Né? Uma criança de 3 anos, de 7, outra de 10, um adulto de 20 anos, 30 anos, é diferente a comunicação, mas cabe a nós, né, pararmos para pensar. Perspicácia. Exatamente, como eu me relaciono, como funciona, que diálogo eu devo ter ali com aquela pessoa. Está funcionando, não está? Eu estou ouvindo ou eu estou só falando? Está um monólogo, está um diálogo? Isso é muito sério. Fique ligado, daqui a pouquinho a gente volta com a doutora Luciana e ela vai nos ensinar ainda mais técnicas para você ter essa abordagem mais aberta com seus filhos. Voltamos já.